Fala pessoal, tudo bom? Minha gente, essa é mais uma questão de cinemática aqui para o nosso canal, porque realmente é um tema muito importante, principalmente esse tema que é a leitura gráfica ou a construção gráfica. Então, na hora que a gente vai fazer uma prova, é importante a gente saber interpretar um gráfico, é importante a gente até, se for necessário, saber construir um gráfico. Então, essa questão vai te pedir duas coisas, mas eu vou fazer um pouco mais do que o que a questão pede, tá bom? Eu vou falar várias coisas potencialmente importantes para que você possa realmente dominar bem o conteúdo e se sentir cada vez mais à vontade com o tema construção gráfica, análise gráfica, tá bom? Então veja lá, essa questão é uma questão do livro Tópicos de Física 1, página 70, questão 43. Então é uma questão que fala assim: os espaços em função do tempo para um objeto em movimento uniformemente variado é dado pela expressão. Então observe que a questão acabou de te dar uma equação, a gente vai fazer a leitura dela, né, para a gente poder dessa equação extrair algumas informações. Então vamos lá. S é igual a 25 menos 10t mais t quadrado, isso no Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Então isso quer dizer, pessoal, que o nosso espaço estará em metros, já sabemos que o S estará em metros, o tempo estará em segundos e, finalmente, a velocidade e a aceleração estarão nas suas unidades do Sistema Internacional, metros por segundo, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Então você já de saída fica ligado nisso aí, que as unidades são as unidades do SI. Aí olha as perguntas. Então eu vou resolver primeiro o que a questão está pedindo, para depois a gente partir para outras ideias que a questão também poderia perguntar. Então na letra A ele pergunta: o instante em que a velocidade se anula. Ele poderia ter dito assim também na letra A: um instante em que o móvel inverte seu sentido. Porque para inverter o sentido sobre a mesma trajetória, então o cara deveria ir, parar e depois voltar. Se ele vai inverter o sentido sobre a mesma trajetória, então é necessário que ele venha, pare e volte. Ok? Então essa é a primeira pergunta. A segunda, ele quer que a gente determine o gráfico do espaço e da velocidade e da aceleração. Então olha aí que pergunta bacana, gente. São três coisas que vamos ter que fazer nessa letra B. Determinar o gráfico do espaço, da velocidade e da aceleração. Tranquilo? Eu vou começar inclusive ao contrário. Eu vou primeiro pro da aceleração, depois do da velocidade, depois o do espaço, apenas por uma questão mesmo de conveniência, tá certo? Então a primeira coisa, vamos pegar a nossa equação, né? A questão nos deu aí uma equação e vamos observá-la. Para poder resolver a letra A, vamos observá-la da forma genérica, ou seja, com letrinhas. Vamos botar letrinhas no lugar dos números. Lembrar como é essa equação aí. Então, mais t quadrado. Então, gente, essa equação, na forma genérica, ela é escrita dessa forma, né? S igual a S0 mais V0t mais a metade da aceleração vezes t quadrado. Beleza? Então veja lá a equação do espaço em função do tempo. Com essa equação eu consigo determinar a posição para qualquer instante de tempo, né? Para um tempo de 1 segundo, para um tempo de 2 segundos, enfim, e por aí vai. Então, olhando para baixo e olhando para cima, veja que nós conseguimos aí determinar algumas medidas. Então, por exemplo, o espaço inicial, quando a gente olha para cima, vale 25 metros. Já eu anoto essa informação. A velocidade inicial, pessoal, observem que é o termo coladinho com T, quando olhamos para cima, vale menos 10. Olha lá, menos 10. O menos é fundamental, porque o menos significa que o movimento inicial desse corpo é um movimento retrógrado. Ele está voltando na trajetória. Tranquilo? E finalmente a metade da aceleração, gente. Aí, olha, aqui a gente tem que ter um cuidado. Porque quando a gente olha para cima, a metade da aceleração, como não tem nada aqui na frente, então eu posso dizer que aqui na frente é o número 1, né? Então, dito isso, a metade da aceleração é 1. Então, olha, com essas informações, agora sim, vou extrair. Deixa eu botar aqui para o lado. E aí, vamos lá. Então, o espaço inicial, 25 metros. A velocidade inicial, não esquece do sinal, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E olha outra coisa importante que a gente pode constatar aqui.
a metade da aceleração vale 1. Ora, gente, se a metade da aceleração vale 1, passando esse 2 para o outro lado da igualdade, não é? Nós vamos ficar então que a aceleração vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Até botei errado aqui, ó. Deixa eu ajeitar, que é metros por segundo, né, na velocidade. Quem é medido em metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Desculpa aí a falta de atenção, tá? Bem, gente, daqui também eu posso constatar uma outra coisa. Só nessa breve observação que nós estamos fazendo, a gente já visualizou que a velocidade tem um sinal negativo e a aceleração tem um sinal positivo. Então, pessoal, a questão não pediu isso não, mas eu gostaria de dizer para vocês a classificação desse movimento. Lembre-se que a gente pode classificar o movimento em progressivo ou retrógrado, depende se o corpo anda a favor da trajetória ou contra a trajetória. E como é que a gente sabe? Só olhando para o sinal da velocidade. Então, como estamos vendo que a velocidade é negativa, então de cara já sei que o movimento ele é retrógrado. O cara está voltando na trajetória, retrógrado. A gente já tinha alertado para essa situação. E a outra coisa que agora a gente visualiza é que a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo, não é assim? Então, dito isso, o movimento, fora ser retrógrado, ele também é retardado. Ou seja, o cara está freando. Lembre-se, gente, que o movimento pode ser classificado como acelerado ou retardado. Isso quer dizer ou que o corpo estaria ganhando velocidade, o módulo da velocidade estaria aumentando, ou o módulo da velocidade estaria diminuindo. E como é que eu sei se o movimento é acelerado ou retardado? A gente precisa olhar para o sinal da velocidade e da aceleração, dos dois. Se os dois tiverem o mesmo sinal, seria acelerado. Podiam ser os dois positivos ou os dois negativos. Não importa, desde que tenha o mesmo sinal. Já quando tem sinais opostos, que é o caso, então o movimento, pessoal, fora ser retrógrado, que a gente já sabia, né? Agora a gente também conclui que o movimento ele é retardado. Então o movimento é retrógrado, quer dizer que o cara está voltando na trajetória, e retardado, ou seja, ele volta freando. Retardado. Inclusive, gente, faz até muito sentido isso. Porque a primeira pergunta que é feita na letra A, voltemos aqui ao texto, olha, é o instante em que a velocidade se anula. Então a velocidade só vai se anular exatamente porque ele está freando até em algum momento parar. E aí vamos determinar então o valor, a resposta da letra A. Você pode resolver essa letra A, gente, de mais de uma maneira. Eu gosto de fazer desenhando. Vou fazer primeiro com a equação, mas já eu te mostro como é que seria desenhando, porque isso ajuda muito a pensar. Então V igual a V0 mais AT, com essa expressão da velocidade em função do tempo, eu consigo determinar o instante, ou seja, o cara quer saber o tempo, né? O cara quer saber um instante, ele quer saber o tempo. Em que vai haver a inversão do sentido, ou seja, um instante em que a velocidade desse corpo vai ser igual a zero. Então basta igualar a zero aqui, então vamos ficar aqui zero é igual a menos 10 mais 2 vezes t, passando esse 2t para o outro lado da igualdade, vai ficar menos 2t igual a menos 10, multiplicando tudo por menos 1, né, pessoal? Então nós vamos ficar, no final das contas, com 10 dividido por 2, né? Eu já multipliquei mentalmente aqui, se você quiser eu posso anotar, não tem problema. Botar aqui menos 1, né? Seja mais prático com essas contas, mas de todo modo deixa eu deixar aqui oficializado. E aí nós vamos encontrar então que o tempo em que leva para o corpo parar é um tempo de 5 segundos. Como eu disse, eu prefiro fazer desenhando, me ajuda muito a pensar. Você pode até questionar, Diegão, como é que se faz desenhando uma questão feito essa? Ah, gente, muito legal, né? Você parar para pensar que tem mais de uma maneira para resolver um problema, e desenhando talvez seja muito mais prático para muita gente, né? Quando eu falo desenhar, gente, eu falo de fazer um velocímetro. Você imaginar um velocímetro. Então imagine aí um velocímetro, olha. E aí vê que legal. Eu sempre instruo meus alunos a fazerem isso. Pense num velocímetro, pensa lá na setinha do velocímetro, ó. Vou botar aqui.
E inicialmente essa setinha, não fica com medo não, pode botar o sinal mesmo, tá? Porque às vezes tem alguns estudantes que ficam com medo de botar -10, diz, mas Diego, no velocímetro a velocidade não tem velocímetro do carro com velocidade negativa, eu sei, mas aqui no estudo da física tem, não tem problema não. O menos está indicando que o movimento ele é retrógrado, então -10, e aí a gente sabe que a aceleração é +2, não é assim? +2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se, gente, que metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa, então, que metros por segundo a cada segundo. Quer dizer que para cada intervalo de tempo, ó, vou anotar aqui, ó, para cada intervalo de tempo de um segundo, tu tens uma variação de velocidade de 2 metros por segundo positiva. Ou seja, para cada segundo que se passa, tu vem aqui, ó, e bota +2. Sempre isso, ó, +2, sempre vai colocando +2. Então vamos lá. -10 mais 2 é igual a -8. Então o velocímetro que estava em -10 passou agora, ó, a -8. Depois, -10 mais 2 vai ser igual a... -10 não, desculpe, -8 mais 2 vai ser igual a -6. E isso você vai fazendo até a velocidade chegar em zero. Afinal de contas, quando eu paro, né? É porque minha velocidade vai chegar em zero. Então depois, ó, vai ser -4, -2 e finalmente 0. Vamos ver quanto tempo se passou? Então olha aí para o ponteiro do velocímetro, vamos ver aí quanto tempo se passou. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. A resposta que nós encontramos fazendo conta, também podemos encontrar desenhando, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da resolução da letra A. Vamos agora para a letra B, que eu acho muito mais importante do que a letra A. Bem, pessoal, como eu tinha dito a vocês, a gente vai resolver agora a letra B, só que eu vou resolver na ordem contrária do que a questão pediu. Então, primeiro eu vou determinar o gráfico da aceleração em função do tempo. Se liga aí. Então, olha, o gráfico da aceleração em função do tempo ele é sempre o mais prático. Por quê? Porque a gente sabe que para um movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. O tempo vai passar e a aceleração sempre será a mesma. Então a gente tinha visto no item A que a aceleração valia 2 metros por segundo ao quadrado. E ela vai ser constante. Então eu vou marcar aqui, gente, o tempo 0 primeiramente. E vou marcar o tempo 5 segundos e o tempo 10 segundos. Não porque a questão pediu para a gente fazer até 10 segundos. Mas eu vou construir o gráfico, todos os gráficos, até 10 segundos, só para vocês poderem entender, tá certo? Então, olha, à medida em que o tempo passa, a aceleração ela vai ser constante e sempre valendo 2, positivo, né? Lembra que a aceleração sempre foi positiva. Então, mais uma vez, eu estou colocando até o tempo de 10 segundos, mas a questão não disse que era para fazer até o tempo de 10. E, na verdade, isso aqui é para a gente poder realmente entender todo o tema, tá bom? Agora eu vou construir o gráfico da velocidade. Acredito que o gráfico da aceleração você tenha entendido bem. Vamos agora para o gráfico velocidade em função do tempo. Minha gente, então agora a gente vai montar o gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? Então se liga aí. Primeiro a gente tinha visto, olha, lá na função que a velocidade inicial valia -10 metros por segundo. Então, marquei ali no desenho para você poder entender. Então, o nosso gráfico, ele tem que começar, olha lá da parte negativa. Exatamente mostrando que a velocidade vai ser negativa, né? Aqui no eixo Y. Então, tu vem aqui, ó, vai marcar o -10. Lembra disso? E você lembra que a velocidade, ela chegou em zero, não foi? O velocímetro chegou em zero. Tá, e daí? E daí então que o nosso gráfico ele tem que ser uma função que saia lá do -10 e vá até a velocidade zero em 5 segundos, que foi o que a gente achou. Então, o nosso gráfico tem que ser assim, ó. Ele sai da velocidade -10, perdão, e vai, olha pessoal, até a velocidade zero, olha lá. Cuidado para você não ler errado, para você se ligar que a velocidade a gente lê aqui, ó. Então ela tinha a velocidade inicial de -10 e em 5 segundos a velocidade chegou a ser igual a zero. Ok, pessoal?
Foi o que a gente visualizou lá no gráfico. Mas como eu disse a vocês, eu quero montar, como a gente tinha visualizado, aliás, na função, né, quando a gente calculou. Só que agora eu quero terminar o restante do gráfico, até 10 segundos. E aí o que eu quero fazer com vocês é montar a função da velocidade em função do tempo. Então, vou montar com vocês aqui e vou fazer a continha para calcularmos quanto é a velocidade em 10 segundos. Então, V igual a V0 mais AT. Então, V vai ser igual a menos 10, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, que a gente viu que era 2, e o tempo que eu quero calcular, que é a velocidade para 10 segundos. Então, logo, V vai ser igual a menos 10 mais 20. E menos 10 mais 20 vai ser igual a mais 10. Claro que alguém já poderia estar subentendendo que isso iria acontecer, né? Está esperando aí que isso fosse acontecer. A velocidade, ela vai aumentando gradativamente de 2 em 2, de 2 em 2, de 2... Aumentando não, desculpe. A gente vai somando 2 na velocidade, né? Porque no primeiro momento a velocidade diminuiu até 0, né? O movimento era retardado, ele freou até parar. Agora que ele vai começar a acelerar de 2 em 2, até que em 10 segundos a velocidade vai passar a ser 10 metros por segundo também, né? Então o restante do gráfico, pessoal, olha, o restante do gráfico nós vamos ter a velocidade atingindo o valor 10 exatamente em 10 segundos. Ok? E daqui a gente pode constatar uma coisa bem interessante, pessoal. Observem que o movimento no início, ele era retrógrado, afinal de contas a velocidade é negativa, né? Retrógrado, a velocidade era negativa. Retrógrado e também retardado. A gente já sabia disso desde o início, né? Retrógrado, porque a velocidade é negativa. Retardado, porque a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, olha. Se você quiser, você pode falar isso de uma maneira bem elegante. Observem que a aceleração, observem que a velocidade, para começar, ela sempre esteve na parte negativa do eixo Y. Então, a velocidade ela foi negativa. Porém, agora a matemática. Como a função é crescente, então a aceleração, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Velocidade é negativa, porém, como a função é crescente, a aceleração é positiva. Então, isso nos garante, olha, aquilo que a gente já sabia, que o movimento é retrógrado e retardado agora no início. Porque depois, olha o que acontece. Depois a velocidade fica positiva, né? A velocidade fica positiva. E como a função é crescente, a aceleração continua positiva, ela sempre vai ser positiva. Né? A aceleração é constante, então V vai ser positivo e A vai ser positivo também. Então o movimento agora, pessoal, passa a ter uma outra classificação. Agora ele passa a ser um movimento progressivo e acelerado. Faz bastante sentido. Acelerado. Diegão, por que faz sentido? Ora, porque ele veio freando, voltando e freando, né? Foi o que estava acontecendo com ele. Ele veio voltando aqui, ó, freando até uma hora ele parar. Depois que ele parou nessa posição, pessoal, o que vai acontecer com ele? Ele agora começa a fazer isso aqui, ó. Ele agora começa, ó, a voltar na trajetória. A andar a favor da trajetória, olha lá. Porque o movimento passou a ser agora progressivo e acelerado, ok? Então, durante um tempo ele voltava freando, aí parou em 5 segundos. Depois ele começou a andar progressivamente acelerando. Então o movimento passou a ser progressivo e acelerado, ok? Gente, agora a gente vai ter que ter o cuidado para analisar o gráfico do espaço em função do tempo. Por quê? Porque lembre-se que para o movimento uniformemente variado, o espaço em função do tempo é uma função quadrática, é uma equação, você vai ter uma função do segundo grau. Então você vai ter um gráfico que vai gerar uma parábola. E aí a parábola, só para lembrar, ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou uma concavidade voltada para baixo.
Como é que a gente sabe se a nossa parábola ela vai ter uma concavidade para cima ou para baixo? Isso depende do sinal da aceleração. Então, quando a aceleração é positiva, parábola com concavidade para cima. Quando a aceleração é negativa, parábola com concavidade para baixo. Ok? Então, isso é bem importante a gente dominar. E de saída, também isso vai ser relevante, porque olha lá, vamos lá. Então, eu sei, né, pela função, que o cara partiu da posição 25 metros, lembra? Eu vou anotar a função aqui só para vocês poderem lembrar disso aí. Então, S é igual a 25 menos 10t mais t quadrado. E também, claro, estou anotando essa informação porque eu vou precisar dela para poder fazer essa construção do gráfico, tá certo? Então veja que o cara partiu da posição 25 metros, a gente já sabia disso. Então a gente vai lá no gráfico e marca a posição 25 metros, isso para o tempo igual a zero, ou seja, quando alguém acionou o cronômetro, ele já estava na posição 25. E a gente sabe que ele está voltando. Então o espaço tem que estar diminuindo. Então o gráfico tem que mostrar para a gente, o espaço, ó, diminuindo, ele voltando na trajetória. E isso até o instante de 5 segundos, porque exatamente em 5 segundos é o momento que ele para. E aí se ele para, depois disso, lembre-se, o movimento começa a ser progressivo, ou seja, o cara agora começa a andar a favor da trajetória, ou seja, os espaços começam a crescer. Então, gente, o nosso gráfico, ele tem que ser uma parábola, primeiro, com a concavidade voltada para cima, porque a gente viu que a aceleração ela é positiva, não é assim? Então, como a aceleração vai ser positiva, a nossa parábola vai ter que ter concavidade para cima. No início, o espaço tem que ir diminuindo e depois o espaço começa a aumentar. Depois de quanto tempo? Depois de 5 segundos. Por quê? Porque em 5 ele para, depois de 5 ele começa a andar progressivamente e acelerando. Foi o que a gente constatou no gráfico da velocidade. Então, se você achou meio complexo isso que eu falei, vamos tentar entender aí, usando até a equação, para que isso fique tranquilo para vocês, tá certo? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aí, que foi a equação que a questão deu, e vamos, pessoal, substituir essa equação na equação, vamos dar o comando a ela, qual? Vou botar aqui o tempo de 5 segundos, ó, primeiramente. Por que primeiramente o tempo de 5? Para determinar em que posição esse corpo estava no instante 5 segundos. Então, 25 menos 10 vezes 5 mais 5 ao quadrado. Então, gente, vai ficar S é igual a 25 menos 50 mais 25. E aí essa incrível conta vai ser igual a zero. Olha que legal, gente. A gente acabou o que a gente acabou de encontrar, que exatamente, para o tempo de 5 segundos, a posição do cara era zero, ou seja, quer dizer que no tempo de 5 segundos, esse cara passou pelo marco zero, passou pela origem do sistema. Então, no momento... Mas, Diego, a gente não já sabia que ia ser zero? Cuidado, zero tinha sido a velocidade. Em 5 a gente viu que ele parava. Só que a gente descobriu que ele parava em cima do marco zero. Olha que interessante. Então, o que é que eu sei? Olhando aqui para esse desenho, a gente sabe que esse cara estava voltando. E aí ele parou. Mas parou exatamente aonde? Parou exatamente em cima do marco zero. Olha que legal. Nossa conta acabou de mostrar isso. E aí depois disso, pessoal, depois ele começa a acelerar, começa a ganhar velocidade, só que agora andando a favor da trajetória, ou seja, progressivamente. Então o que vai acontecer agora é que, olha, ele começa a andar a favor da trajetória, o espaço vai começar a crescer. Ok? E aí, só para a gente saber, então o nosso gráfico no início, ele faz isso, olha. O nosso gráfico no início faz isso, ó. Compreendam aí tudo que eu vou mostrar agora. O nosso gráfico faz isso, olha. Ele começa em 25, e aí é uma parábola, olha, com a concavidade para cima, porque a gente sabe que a aceleração é positiva, com um detalhe também a mais. O cara vai tocar exatamente esse ponto aqui, pessoal,
no tempo igual a 5 segundos. Faça a leitura. No tempo igual a 5 segundos, o espaço é igual a zero. A gente viu, a gente acabou de ver que no tempo de 5, ele chegou no marco zero, ok? E aí, gente, uma forma também elegante de você falar isso é dizer que no vértice da parábola, exatamente no vértice da parábola, nessa parte aqui, é o momento em que há a inversão do sentido. Inversão do sentido. E depois disso, pessoal, depois disso, o móvel começa a andar a favor da trajetória, não é assim? Vamos substituir agora na equação, botar o tempo igual a 10, tá? Então vou pegar essa mesma equação, só que agora eu vou colocar o tempo igual a 10 segundos para a gente ver o que é que vai dar, tá certo? Então S é igual a 25 menos 10 vezes 10 mais 10 ao quadrado. Então vai ficar 25 menos 100 mais 100. Então, logo, essa incrível conta vai ser igual a 25 metros. Quer dizer que no tempo de 10 segundos ele volta para a posição que ele tinha iniciado, exatamente 25 metros, né? Então a nossa parábola, o restinho da parábola, como eu tinha dito, a gente fez até 10 segundos apenas por uma mera vontade de trabalhar um pouquinho mais. Então o nosso gráfico tem esse comportamento. Ok, gente? E olha, só para vocês verem que tá tudo fazendo sentido, eu vou pegar e passar uma reta aqui assim, ó. Só para vocês verem que legal quando as coisas começam a fazer sentido. E eu espero que esteja fazendo sentido para vocês que estão aí assistindo ao vídeo com paciência, mas percebendo que aqui não tem decoreba, aqui a ideia é realmente pensar. Observe o seguinte, como a parábola tem concavidade para cima, então a aceleração aqui ela é positiva tanto desse lado esquerdo quanto do lado direito, claro, porque a aceleração ela é constante. E a parábola tem concavidade para cima, então a aceleração sempre foi positiva. Só que durante um tempo, até 5 segundos, o cara voltava na trajetória e depois andava a favor da trajetória. Ou seja, durante um tempo a velocidade era negativa, porque o espaço estava diminuindo, como a gente já tinha constatado aqui, ó. E depois, gente, a velocidade fica positiva. Por quê? Porque o espaço começa a aumentar, como a gente já tinha constatado também aqui. Então, no primeiro momento, o movimento era retrógrado e retardado. Observem, retrógrado porque a velocidade é negativa, retardado porque os dois têm sinais diferentes. E depois o movimento passa a ser progressivo e acelerado, como a gente já sabia desde o início, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão, tenham entendido todos os detalhes, tá? Muito importante. Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo, até a próxima.